Olá, eu me chamo Isabela Moraes, sou pedagoga pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestra em educação e atualmente estou concluindo o doutorado em educação pela mesma instituição. Estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre a série Intelectuais Brasileiros. Apresento nesse momento o meu artigo, escrito para esta série, que tem como título as contribuições de Anísio Teixeira e Lourenço Filho para a educação brasileira ao longo dos anos 1944 a 1960. Esse foi um estudo desenvolvido a partir da publicação de artigos desses intelectuais para a Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, que é um periódico criado pelo INEP no ano de 1944 e está em circulação até os dias atuais. Como elo, entre esses intelectuais, no nosso artigo, nós destacamos a atuação destes enquanto diretor do INEP, Esses intelectuais eles assumiram essa função em diferentes momentos históricos e consideramos também as publicações destes, para a Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, a REBEP. Nós trazemos nesse momento, a título de exemplificação, um organograma dos primeiros tempos do INEP, onde podemos ver que, para tratar de assuntos da educação brasileira, nós vamos ter no topo o Ministério da Educação, mas logo abaixo temos o INEP com diversas funções importantes a tratar da educação. Trazemos agora uma linha do tempo da direção do INEP, onde nós situamos estes intelectuais que trabalhamos no artigo e o momento histórico em que cada um ocupou, então, essa função. O Lourenço Filho, ele veio a ser o primeiro diretor do INEP. Ele assumiu essa função em 30 de julho de 1938 e permaneceu no cargo até 12 de fevereiro de 1946, quando assumiu, então, o segundo diretor, que foi o Murilo Braga, que permaneceu durante alguns anos no cargo. Mas, em decorrência de um trágico acidente aéreo, ele veio, então, a falecer. Diante deste fato, o Anísio Teixeira ele foi convidado a assumir a direção do INEP e assumiu o cargo em 1952, permaneceu nessa função até 1963. Iniciando então por Lourenço Filho, nós apresentamos um organograma trazendo aí algumas das principais ações desse intelectual, alguns fatos biográficos sobre esse intelectual tão conhecido, para a educação brasileira, signatário do movimento da Escola Nova, autor de obras sobre a Escola Nova no Brasil. Ele nasce, então, no ano de 1897. Ele é filho de pai português e mãe sueca. E, desde muito cedo, ele vem assumir cargos no magistério, Promoveu reformas educacionais e teve uma intensa vida profissional voltada para a educação, até o seu falecimento, que foi no Rio de Janeiro, em 3 de agosto de 1970, quando ele contava com 73 anos. Passando nesse momento, então, nós temos o Anísio Teixeira, o nosso segundo intelectual, que é baiano. Ele nasceu no sertão da Bahia, em uma cidade chamada Caetité, no ano de 1900. O Anísio Teixeira, desde muito tenra idade, também veio aí a assumir cargos de importância para a educação, promoveu reformas educacionais, criou a Escola Parque, que é uma experiência inovadora aí da educação integral, para a educação brasileira. Foi aluno do John Dewey, Quando o Anísio Teixeira foi desenvolver estudos para o seu mestrado, ele foi para os Estados Unidos, que foi onde ele conheceu o John Dewey, e após regressar, o Anísio Teixeira traduz, então, as obras do John Dewey, para o português. Esse teórico teve muita influência na atuação do Anísio Teixeira, que teve uma intensa atuação em prol da educação.
até o seu falecimento, que ocorreu no ano de 1971, não é? De maneira trágica, então, parte o Anísio Teixeira, que foi encontrado em um fosso de elevador, em circunstâncias até hoje não totalmente esclarecidas. Nós identificamos, durante a escrita do artigo, diversas publicações de ambos intelectuais, não é? O Lourenço Filho, inicialmente, nós apresentamos aí um organograma contendo os títulos publicados por Lourenço Filho, que, como vocês podem ver, versam sobre os mais diversos assuntos educacionais. Não é diferente com o Anísio Teixeira, que também teve aí uma intensa publicação na REBEP e consta, então, no nosso organograma, diversos títulos escritos pelo Anísio Teixeira na revista e que estão publicados. Dito isso, nós agradecemos pela sua atenção, por assistir esse vídeo e convidamos a ler o nosso texto e conhecer um pouco mais sobre as contribuições do Anísio Teixeira e do Lourenço Filho para a educação brasileira. Muito obrigada!